Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Por bondade, abram as suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 3. Quero agradecer ao pastor Júnior, irmã Carol, são uma família abençoada, a qual a nossa família, meu avô, pastor Aristeu, a Lídia Damantina, ama muito. Inclusive, trago aos irmãos e ao pastor o abraço do meu avô. Quantos recebem, digam amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Lucas, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Apenas um comentário: o irmão do primeiro trompete tem uma resistência incrível. O irmão aqui, Rapaz, que benção, viu? Deu vontade de reaprender a tocar para conseguir alcançar aquela nota, daqueles 6 tempos que o irmão segurou. Lucas 3, versículo 1 a seguir. Aleluia. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconides, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a eira e recolher o trigo do seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Se você pode manter a sua Bíblia aberta, e se o pianista quiser ajudar, glória a Deus, deixa Deus te usar, sempre em dó maior, porque o obreiro não tem a extensão grande. Meus irmãos, o texto que nós lemos é um dos textos mais importantes da Bíblia, pois aqui nós presenciamos uma divisão de águas
na revelação bíblica. Nós estamos vendo, meus irmãos, como alguns pensadores dizem, que esse momento da história é como se funcionasse como uma dobradiça, pois João, ele é o último profeta da antiga dispensação, ele encerra essa dispensação, e ao mesmo tempo ele abre as cortinas para a nova dispensação. João começa pregando o evangelho, e aqui o evangelista Lucas, que era médico, escritor e historiador, aqui inspirado pelo próprio Espírito Santo, vai como nenhum outro evangelista descrever a infância de João Batista e a infância de Jesus nos capítulos 1 e 2. Ele termina o capítulo 2 com Jesus ainda com seus 12 anos de idade. Quando ele abre o capítulo 3, João Batista, o seu primo e consequentemente seu precursor, já estava começando o seu ministério. E em seguida Jesus vai ser batizado com os seus 30 anos de idade para dar início ao seu ministério. E a Bíblia, ela silencia totalmente o espaço de tempo entre os 12 aos 30 anos de Jesus. E aonde a palavra de Deus não tem voz, nós não precisamos ter ouvidos. Todavia, Lucas faz questão de apresentar João Batista, deixar claro para todos nós o ambiente político e como ele estava sendo construído à época. Lucas faz questão de citar a geografia e faz questão de citar como estava a questão religiosa dentro do povo de Israel. E nós vemos no primeiro versículo do capítulo 3 que nós lemos 5 nomes. Estes 5 nomes são do mundo político da época. E nós vemos no início do versículo 2, 2 nomes do mundo religioso. E Lucas começa falando que estava no 15º ano do reinado de Tibério César. E eu preciso só de uma paciência dos irmãos para a gente fazer uma digressão e entender o contexto histórico. O Antigo Testamento termina com Malaquias, e nós temos um período de 400 anos de silêncio. E nós temos Malaquias falando aqui 400 anos antes de Cristo. Quem dominava o mundo à época? Um pouquinho de história. O Império Medo-Persa. Nós temos o Império Medo-Persa dominando o mundo à época. E então nós temos o período de 400 anos, que é o período interbíblico. A história, todavia, se segue. O Império Medo-Persa cai nas mãos do Império Greco-Macedônico. Filipe da Macedônia domina o mundo com o sonho de colocar a cultura grega sobre todos os habitantes da terra. Só que ele morre sem concluir este sonho. O seu filho, Alexandre Magno, que muitos dos jovens ainda vão se lembrar das aulas de história, Alexandre o Grande, ele começa a reinar no lugar do seu pai com 20 anos de idade, muito mais aguerrido, muito mais forte, com muita mais vontade que o seu pai. Ele morre aos 33 anos, mas em apenas 13 anos de governo, Alexandre fez o mundo inteiro se dobrar diante da cultura grega. A cultura helênica, então, foi disseminada, tornando o grego o inglês nos nossos dias. Com a morte de Alexandre, não existe um sucessor. O seu reino, então, é dividido entre 4 grandes generais. E aqui nós fazemos menção especialmente de Israel. Israel, que nos interessa, foi governado primeiro pelos Ptolomeus do Egito por mais de 100 anos. Em sequência, pelos Seleucidas da Síria. E nesse período o templo de Jerusalém foi profanado. O templo de Jerusalém teve por Antíoco Epifânio uma porca sacrificada sobre o altar. E isso provoca uma rebelião dos judeus, sobretudo da família sacerdotal de Matatias e o seu filho Judas Macabeus, que lideraram esta guerra. Essa guerra foi vencida por eles, Israel fica livre, mas agora sob o domínio dessa família, a família dos Asmoeus. Então, meus irmãos, no ano 63 a.C., Pompeu domina Jerusalém, Roma domina Jerusalém, e Pompeu então nomeia Antípater como rei de todo o território de Israel. Com a morte de Antípater, seu filho Herodes, e esses com certeza vocês vão se lembrar mais fácil, o Grande, ele agora já aparece nas escrituras sagradas. Herodes passa a reinar no lugar do seu pai Antípater, e esse Herodes é da mais alta importância. E eu quero fazer menção novamente do primeiro nome da lista que nós lemos, Tibério César. Aleluia! Tibério César, meus irmãos, quem é esse Tibério César citado no versículo 1 do capítulo 3?
no 15º ano do reinado desse Tibério César. Ele reina de 14 depois de Cristo até o ano 37 depois de Cristo. Tibério César era filho adotivo de César Augusto e, consequentemente, seu sucessor. Tibério César era imperador romano, portanto, no tempo do ministério de Jesus. Foi sobre ele que Jesus Cristo disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de... Vocês estão comigo? Dai a Deus o que é de... Glória a Deus. Roma nessa época, irmãos, era uma cidade esplendorosa, era um império rico, era os Estados Unidos que todos têm vontade de visitar nos nossos dias, era um império conquistador, era um império que demonstrava pujança e poder, mas corrompido moralmente, extremamente corrompido. Para os irmãos que estudam um pouco a história da Roma, nós vemos que todos os imperadores, exceto Cláudio, eram homossexuais. Curiosidade: a esposa desse Cláudio, que não era homossexual, era tida como prostituta. Esse era o cenário moral desse império. Aleluia. Foi nesse tempo de decadência do grande império romano que Deus levanta uma voz no deserto: João Batista. Agora Lucas faz questão de nos apresentar como é que está o cenário político na província de Israel. Verso 1: sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Preste atenção, ele aqui já dá um salto, porque esse time que está aqui no versículo 1 é o sucessor de Herodes o Grande. E quem era Herodes o Grande? Herodes o Grande que mandou matar as crianças de Belém, só porque ouviu falar que havia nascido um menino, que era para ser tido como rei dos judeus. Esse Herodes o Grande ficou alarmado, toda a cidade de Jerusalém ficou alarmada com essa história. E você pergunta: como é que um rei, como uma cidade, pode ficar alarmada por causa do nascimento de um pequeno menino? Vocês já entenderam isso? A pergunta é: quem é esse Herodes? Herodes o Grande era um grande administrador. Ele quem mandou ampliar e embelezar o templo de Jerusalém, o templo da época de Jesus. Ele quem construiu o porto de Cesareia, que abriu o comércio internacional para o povo de Israel e consequentemente facilitou as viagens missionárias de Paulo à sua época. Ele quem construiu a fortaleza de Massada. Ele quem construiu torres e castelos por toda Israel. Mas esse homem, meus irmãos, ele teve um grande problema. Ele tinha um medo terrível de perder o seu trono. Herodes casou-se por 10 vezes, ele teve muitos filhos, e sua esposa preferida, chamada Mariana, era da nobreza. O que esse Herodes fez? Mandou matar todos os membros da família da sua esposa, todos os nobres. Ele não pensou duas vezes. Mais tarde, a sua sogra Alexandra rogou a ele que nomeasse Aristóbulo, seu sobrinho, de 17 anos, como sumo sacerdote de Jerusalém. A essas alturas, o sacerdócio dentro de Jerusalém já estava completamente corrompido. E, meus irmãos, Aristóbulo foi muito bem no seu trabalho. Ele ficou com inveja do sobrinho e mandou matar ele. Meus irmãos, a sogra de Herodes ficou com medo, fugiu para o Egito. Ele mandou emissários atrás dela, e ela tentou até imitar um funeral, simular um funeral. Eles acharam ela e mataram ela dentro do Egito. Quando César Augusto, o imperador, soube dessas atrocidades, falou: vem para cá, preciso conversar com você. Com medo que a sua mulher Mariana, cuja família já estava sendo assassinada, pudesse conspirar contra ele, antes de viajar para Roma, matou a sua mulher. Quando ele volta de Roma, ele manda para lá 2 dos seus filhos para estudar no território de Roma. Sua irmã Salomé falou assim: eles foram estudar. Quando eles voltarem, eles vão estar mais preparados que você para o trono. Ele não pensou 2 vezes, mandou matar os seus 2 filhos. Quando ele estava no leito da sua morte, na estância hidromineral de Jericó, ele fez sua irmã jurar que no dia da sua morte, todos os nobres de Jerusalém fossem mortos, para ele ter certeza que no dia da sua morte, teria lágrimas derramadas dentro do povo de Israel. Meus irmãos, quando ele morre, o seu reino é dividido entre 4 dos seus filhos, e ele dá a Judéia e Samaria e Hebron a Arquelau, ele dá a Galileia para Herodes Antipas, ele dá a região da Itureia para Filipe e Abilene para Lisânias. Porém,
Esse Arquelau, que governava Jerusalém e a Judéia, a região mais importante de Israel, foi muito mal no seu governo. Os judeus pediram para Roma substituí-lo. Vale destacar que a família herodiana era uma família edomita, ou seja, parentes de Esaú, parente dos irmãos israelitas. Roma aproveita esse momento, tira Arquelau da família edomita e constitui em Jerusalém um procurador romano chamado Pôncio Pilatos. Eu só chamo a sua atenção para você perceber que quando Deus levanta João Batista, não só no mundo, mas também, meus irmãos, na província, o clima era de decadência moral e política. Agora veja o versículo 2 por bondade. Nós vemos aqui no versículo 2: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Uai, como assim? Sumos sacerdotes no plural? Não é para ser um sumo sacerdote? Nós vemos aqui a corrupção instaurada dentro da religião. A religião judaica estava em decadência. Para vocês terem uma ideia, desde que Pompeu assumiu Jerusalém no ano 63 a.C., até esse período de João Batista, 28 sumos sacerdotes passaram por essa função em Jerusalém. E eu queria que os irmãos soubessem que essa função era comprada a preço de ouro. Anás era o verdadeiro sumo sacerdote, mas já tinha sido deposto pelos romanos, e o seu genro Caifás era o sumo sacerdote agora por direito. Porém o povo considerava muito mais Anás do que o seu genro Caifás como líder. Tanto é que Jesus, quando ele foi preso no Getsemane, ele foi levado para ser interrogado na casa do sumo sacerdote. Quem interroga ele? Anás. Anás era o sumo sacerdote de fato, mas Caifás de direito. Portanto, na hora de enviar Jesus ao pretório romano para Pôncio Pilatos, quem dá a canetada não é Anás, é Caifás. O que Lucas quer nos mostrar é que quando Deus levanta João Batista, o mundo político do império e da província e o mundo religioso está em colapso. E aqui tem uma palavra de esperança para você e para o seu coração. Por pior que pareça o cenário na nossa nação, por mais corruptos que pareçam estar governando o nosso povo, por mais que às vezes a religião possa estar nos dando desesperança, nesse período de dificuldade, o salmista nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Aleluia! Versículo 2, nesse contexto, nós vemos os sumos sacerdotes Anás e Caifás vendo a palavra de Deus, vindo a palavra de Deus, filho de Zacarias, no deserto. É no pior momento, é no momento de dificuldade, na hora que você acha que não tem mais solução, a palavra de Deus vem ao encontro da sua casa, ao encontro da sua família. Pode parecer que não tem mais esperança e que as suas forças estão se acabando. Eu quero te dizer, Deus tem uma palavra para você no meio do deserto, porque Ele está cuidando da sua casa. Aleluia! É no deserto que Deus intervém, é no deserto que Deus rasga os céus, é no deserto que Deus desce, é no deserto que Deus vem com a palavra ao seu coração. E nessa noite eu não sei quais são os desertos que você está enfrentando, mas eu sei que Deus está aqui para te abençoar. Se você crê, você pode levantar a sua mão e adorar a Ele nessa noite. Aleluia! Aleluia! Meus irmãos, e essa palavra vem no deserto, talvez aos olhos humanos de uma forma tão estranha, porque a palavra não veio para Tibério César, a palavra não veio a Pilatos em Jerusalém, a palavra não veio a Herodes na Galileia, não, a palavra não veio aos saduceus, aos fariseus ou aos sacerdotes do templo, não, Ele envia, nosso Deus, envia a palavra a João no deserto. O homem é estranho, o homem se veste de forma estranha, o homem come coisas estranhas, ele está no lugar estranho. O que você quer dizer com isso, Gedielson? Simples, nem sempre Deus age pelas vias oficiais, às vezes Ele usa a via paralela, ou seja, não importa a marca do seu carro, não importa a marca do seu sapato, do terno que você usa, não importa se você tem um instrumento de última geração, um instrumento fraquinho, não importa se você tem uma roupa chique ou uma roupa simples, o que importa é a presença de Deus no meio do deserto. É ela que direciona a sua vida, é ela que
direcione a sua casa. Se você crê, levante a sua mão e adore a Deus nessa noite. Veio a palavra de Deus a João no deserto. Aleluia, eu sinto Deus nesse lugar. Mas que tipo de ministério João teve? Versículo 3, por bondade. Ele percorreu a circunvizinhança, aleluia, do Jordão. Aleluia, aleluia. O que significa isso? Significa que o ministério de João não foi um ministério pautado em 4 paredes. Não foi um ministério pautado em um único lugar. João teve um ministério fora dos portões, um ministério dinâmico. Ele saiu, percorreu, gastou as solas dos seus sapatos ou das suas sandálias. E o que João pregava? O verso 3 nos diz: pregando o batismo de arrependimento para remissão dos... E aqui eu paro um pouquinho. João Batista está nos ensinando algo sublime. Não há nenhuma possibilidade de alguém ser perdoado, a não ser que não seja pelo arrependimento. Não existe perdão sem arrependimento. Arrependimento é totalmente diferente de remorso. A não ser que o homem reconheça a sua perdição, a não ser que ele reconheça que ele está desesperado em si mesmo, ele jamais porá a sua confiança em Deus. A não ser que o homem tenha na sua consciência a sua doença de pecado, ele jamais procurará o médico. E sabe, meus irmãos, parece-nos que esse tipo de pregação está ficando ausente nos nossos púlpitos. Na maioria das igrejas, aqui não, aqui tem um pastor que ensina. Nós estamos ouvindo, meus irmãos, um evangelho de adesão e não um evangelho de conversão. É muito mais chega para cá e junta com a gente, do que chega para cá e seja transformado com a gente. Já perceberam isso? Que até mesmo nos nossos arraiais, as pessoas dizem: eu vou para a igreja hoje, porque eu preciso receber uma B12 na veia espiritual. Aí passam 7 dias, vai acabando o efeito da B12. Aí a pessoa quer voltar semana que vem para ouvir outra B12 na veia, para recarregar as energias e aguentar mais 7 dias. Meus irmãos, e na maioria das vezes, as pessoas não querem que o pastor toque nos assuntos nucleares da sua vida, aquilo que realmente precisa ser mudado. Não quer mais ser confrontado pela palavra e mudado pela palavra. Pelo contrário, as pessoas querem moldar a sua vida para que a palavra se encaixe. Mas eu aprendi desde criança que a Bíblia ela é quadrada, então vamos seguir assim. Meus irmãos, nós queremos muitas das vezes aplaudir o pregador e sair confortável com ele. E João Batista percorre pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Eu preciso te dizer nessa noite, a não ser que você não se arrependa, não há perdão. A não ser que você não reconheça que está perdido, não há esperança para a sua alma. Mas você pode perguntar: uai, como diz o mineiro, depois de 400 anos em silêncio, Deus usa esse rapaz com roupa estranha, jeito estranho, pregando sobre batismo de arrependimento para remissão de pecados. Da onde ele tirou isso? Da onde saiu isso? Será que isso é novidade? Será que isso é inovação? Será que João ouviu isso da onde? E João responde no verso 4: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Sabe o que João está nos dizendo? Ele começa o ministério dele depois de 400 anos de silêncio, ancorado na palavra de Deus. Isso aqui fala muito com nós que queremos aprender a ser pregadores. O pregador não cria mensagem, o pregador não é dono da mensagem, o pregador não é a origem da mensagem, mas o pregador, ele é servo, ele é instrumento, ele é aquele que é usado por Deus. Mas a fonte da sua palavra ainda tem que ser a Escritura Sagrada. Se não tiver escrito aqui, não pode ser pregado. E como engenheiro que eu sou, se você notar no verso 4, João Batista recebe uma espécie de cargo da parte de Deus, de engenheiro de trânsito. Isso é fantástico. A palavra é essa: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas.
O contexto aqui, meus irmãos, é que quando os imperadores e reis iam visitar as suas províncias longínquas e não existia estradas boas para que ele pudesse chegar a esse lugar, o rei mandava o engenheiro para ir fazendo a estrada e os cavalos e os carros pudessem chegar ao lugar com o rei. O que João está dizendo, meus irmãos, não é de estradas pavimentadas, mas João está falando de corações. O que ele está dizendo é: amados, para Deus se manifestar em mim e em vocês, para a glória de Deus descer em nós, para que o poder de Deus seja revelado, nós precisamos que os corações estejam dobrados diante do Deus Altíssimo. É necessário que você e eu preparemos o caminho para o nosso Senhor, porque a estrada que Deus vai passar é a minha vida, é a sua vida. A estrada que Ele quer passar nessa noite é você, é a sua história, e Ele quer transformar você. Aleluia. Mas o que é preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste? Verso 5: todo vale se encherá, aleluia, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os seus caminhos escabrosos se aplanarão. Verso 6: e toda carne verá a salvação de Deus. O que é um vale? O vale nada mais é do que um buraco, uma cratera, uma depressão. Não sei se os irmãos conhecem a cidade de Cuiabá. Eu já trabalhei lá em uma obra, num frigorífico, e a cidade ela está alocada em um vale, em uma depressão. E por isso a cidade de Cuiabá é tão quente, porque não tem vento passando naquele lugar. O clima é abafado. E eu quero dizer para você nessa noite: existem depressões na sua vida e na sua alma que são verdadeiras crateras no seu coração, e existem fossos na sua alma que precisam ser aterrados. Mas eu ainda creio em um Deus que é capaz de curar qualquer depressão, qualquer ansiedade, qualquer problema que haja na sua vida espiritual ou psicológica ou física. Deus está nessa noite aplanando o seu coração. Aleluia. O que são os montes? Monte fala de altivez ou orgulho, de soberba, de arrogância. E meus irmãos, então eu vejo Deus como que usando uma escavadeira hidráulica celestial para quebrar os montes ao meio, porque onde tiver gente de nariz empinado, Deus não se manifesta. Onde tem soberba, Deus não desce. Aonde tem orgulho, altivez, Deus não se manifesta. Mas nessa noite nós estamos todos nivelados pela graça de Deus. Aleluia, aleluia. O que são caminhos tortuosos? Caminho tortuoso fala de hipocrisia, fala de vida dupla, das pessoas que estão dentro da igreja vivendo de um jeito, com a Bíblia debaixo do braço, como um amuleto, mas durante a semana estão com a sua vida corrompida. Fala de integridade, de transparência. E eu quero te dizer uma coisa: se você está com algum caminho tortuoso na sua vida, na sua casa, Deus é capaz de endireitar as estradas, as veredas da sua vida e colocar tudo na direção dele. O que é caminho escabroso? Caminho escabroso fala de estar fora do lugar no grego. É hora de você e eu nos perguntarmos: aonde está Deus no controle da minha vida? Aonde está Deus no meu casamento? Aonde está Deus no meu devocional com Deus? Aonde está Deus na minha casa? Aonde está Deus na minha fidelidade com os dízimos? O que é que está fora do lugar na sua vida? O que precisa ser consertado? O que precisa ser consertado? Aleluia. Como está o seu relacionamento com Deus? Faz quanto tempo que você não dobra o joelho e sente a presença dele de verdade? Faz quanto tempo que você não entra no seu quarto, fecha a porta e sente ele realmente estando ali ao seu lado e falando ao seu coração? Aleluia. Faz quanto tempo que você não sente a presença do Espírito Santo falando a você? Aleluia. Nós não podemos normalizar isso. Nós não podemos normalizar. Nós temos que buscar a presença do Espírito todos os dias da nossa vida. É hora de você parar e perguntar: Deus, o que está fora do lugar? Me mostra, Senhor. Eu preciso voltar para o centro da sua vontade. Aleluia. Quando essas coisas, meus irmãos, são acertadas, diz a palavra de Deus no verso 6: e toda carne verá a salvação de Deus. Irmãos,
Avivamento começa na igreja. Quando a igreja certa da sua vida, quando a igreja certa da sua vida com Deus, Deus impacta o mundo com o evangelho. Se a igreja está com a sua vida acertada, o mundo é impactado. Mas vejamos o verso 7. João Batista olha, pensa comigo, deixa a mente viajar um pouco. Ele está no deserto, às margens do Rio Jordão, lugar quente demais durante o dia e frio demais durante a noite. As areias não são como areias de praia, não, areia grossa. João vendo multidões se formando, vindo de Jerusalém, de Jericó, das vilas, dos campos, e diz Lucas que João Batista olha e vê os fariseus e saduceus chegando. Quando as multidões chegam a João Batista, tem um tratamento extremamente indelicado, e ele diz: raça de víboras, quem vos introduziu a fugir da ira vindoura? Imagine os irmãos se o pastor Júnior chega aqui numa quarta-feira e fala: raça de víboras, estando 400 anos de silêncio profético sem Deus falar com o seu povo, e a primeira manifestação de Deus é raça de víboras. Você pergunta, por que João Batista foi duro? Por que João Batista foi agressivo e contundente? É que na verdade João Batista percebeu o perigo nascendo de um veneno pior que o da serpente. As pessoas, os fariseus e saduceus, estavam vindo para o batismo e eles não demonstravam, meus irmãos, nenhum arrependimento no seu coração. E eu quero dizer para você que o pior veneno disso do que de uma víbora é o engano ao seu próprio coração. É você achar que pelo fato de você vir à igreja com um terninho bonitinho, sentar aqui na escola dominical, no culto matutino, no culto da Santa Ceia, assistir uma aula de teologia, achando que só isso vai te salvar. A não ser que nós nos examinemos, vejamos as motivações verdadeiras do nosso coração, existe um grande risco para a nossa alma. João Batista vai mostrar para nós aqui algo extremamente sério. É que nós não podemos jamais nos equivocar com a nossa natureza e como nós precisamos entender o arrependimento para a nossa vida. E o verso 8 nos diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não é arrependimento por arrependimento, mas frutos dignos de arrependimento. No Brasil nós temos todos os anos no mês de fevereiro uma festa chamada Carnaval. Essa festa é demonstração máxima de carnalidade. E como símbolo, toda vez na quarta-feira começa uma pedição de perdão, para receber a marquinha de cinza na testa. Mas naquele dia que eles pedem perdão, já estão planejando o carnaval do próximo ano. Isso é arrependimento? Mas a pessoa que se arrepende, confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Mas notem que João Batista faz alerta para outro perigo: o perigo de você confiar que pelo fato de você ter alguém na sua família sendo crente e piedoso, você vai ser salvo. Ainda no verso 8, eles diziam: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão. Porque tem gente que acha que porque é filho de pastor, que é neto de pastor, que o pai é o maestro, que a mãe é maestrina, vai ser salvo. Deixa eu te falar, salvação você não ganha por hereditariedade, não. Você ganha porque você aceita Jesus e é transformado de verdade. Aleluia! E as pessoas pensavam: ah, mas nós somos filhos de Abraão, temos o sangue dele nas nossas veias, estamos salvos. Negativo. Eu quero te dizer, você precisa ter experiências com Deus. Experiências com Deus. Quando chega no verso 9, João Batista é ainda mais radical. E ele diz: e também já está posto o machado à raiz das árvores. Aquela que não der bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Veja que o machado, ele já está posto, e ele não está no galho, ele está na raiz. Porque o machado que corta a raiz, ele mata o quê? A árvore. João Batista, meus irmãos, está ensinando que arrepender precisa acontecer diariamente nas nossas vidas. Ou nós nos arrependemos e vivemos, ou nós não nos arrependemos e morremos. Não existe outra possibilidade. Mas veja a sequência do texto.
Verso 10, ele fala para multidões. Verso 12, ele fala para os publicanos. E no verso 14, ele fala para os soldados. 3 públicos distintos. Rapidamente falando dos publicanos, João está falando para um povo que eles cobravam os impostos com maior valor do seu povo. Eles eram uma espécie de receita federal da época. Eles eram contratados por Roma para fazer a cobrança do povo de Israel. E esses publicanos, quando eles faziam essa cobrança, eles não trabalhavam sozinhos. Eles contratavam outros auxiliares para a cidade. E os publicanos, que eram os maiorais, os donos da arrecadação daquela cidade, já cobravam a mais para roubar o povo. E os seus auxiliares também cobravam a mais e roubavam ainda mais o povo. O que acontecia? Eles eram sobretaxados. Tem um país acontecendo isso, sim ou não? Misericórdia. Meus irmãos, e o que João diz no verso 12? Não cobreis mais do que estipulado. Então quer dizer que crente não recebe propina. Crente não pode ser corrupto, crente não pode se corromper, crente não pode usar meios escusos para obter riquezas, crente não enche o bolso com dinheiro desonesto. O Evangelho exige de mim e de você integridade, porque a porta do céu ela é estreita, e se você ficar largando o seu bolso com o dinheiro dos outros, você vai para outro lugar que não é o céu. Amém ou não amém? Aí chegam os soldados, verso 14. Quem eram os soldados? Os soldados eram comparsas dos publicanos. Eles ajudavam os publicanos, inclusive fazendo falsas acusações contra os irmãos israelitas que não queriam pagar os impostos ou não conseguiam pagar pela falta de dinheiro. O cobrador dizia: não, você paga, senão eu te denuncio. Ora, Israel era um território dominado por quem? Pelos romanos. E os soldados geravam essa denúncia falsa contra a pessoa. E eles então perguntam: João, o que nós vamos fazer? E João então responde: não maltrateis a ninguém, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. Em outras palavras, não é porque você tem um 38 na cintura que você tem o direito de usurpar o seu irmão. Então, meus irmãos, não queira melhorar o seu salário com propina. O Evangelho exige de nós integridade. Verso 15: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele o próprio Cristo. Notem, meus irmãos, o sucesso de João. A multidão estava indo ouvi-lo. Não tem gente no templo, não tem gente ouvindo o fariseu, não tem gente ouvindo o saduceu, mas tem gente ouvindo no deserto, com o sol no lombo, ouvindo o João Batista falar. E o pessoal começou a imaginar: mas quem é esse rapaz? Eu acho que ele é Cristo. Você está sentindo aqui algo similar com a serpente? É perigoso quando a igreja quer colocar o líder no pedestal, o pregador no pedestal, quando o pregador ainda acha que é maior do que ele é. Porque aqui dentro eu ainda creio que quem deve ser exaltado é Ele vai ser adorado, Ele é engrandecido no nosso meio. E o que é maravilhoso que João responde a esse povo no verso 16, dizendo: eu batizo com água, mas o que vem após mim, Ele é muito mais poderoso. Ele é, meus irmãos, que batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. O que João está dizendo para nós? O pregador ele é limitado, o pregador só pode batizar com água, o pastor só pode pregar, mas existe um que pode mudar a sua vida. Existe um que pegou toda a cédula que contra nós foi escrita e cravou na cruz do Calvário. Existe um que derramou o sangue por nós. Existe um, aleluia, aleluia. Ele tem o poder de mudar o coração dos nossos irmãos, Ele tem o poder de nos transformar. É Ele quem pega o homem arruinado no pecado, levanta ele, perdoa, restaura e faz dele uma nova criatura. Ainda coloca um terno e faz pregar a palavra dentro da igreja. Aleluia. Já estou concluindo. Verso 17. João Batista fala aqui uma verdade muito solene. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira,
e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Meus irmãos, ninguém aqui é capaz de, olhando os irmãos, julgar se aqui tem palha ou se aqui tem trigo, se aqui tem joio ou se aqui tem trigo. A igreja, todavia, ela é visível e militante, mas existe um misto de salvos e não salvos. E eu não posso dizer: Senhor, me deixa arrancar o joio do meio da igreja. Não, porque eu não sei quem é. É hora de eu e você fazer uma autoanálise, olhar para o nosso coração. Nós estamos realmente sendo trigo dentro da igreja? No grande dia, os seus ouvidos estarão afinados, como diz o 342 da harpa, para ouvir a voz. Os seus ouvidos estarão afinados? Será que no grande dia você vai ouvir Jesus dizendo: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo? Aleluia! E eu quero te dizer nessa noite, esse evangelho que João pregou no verso 18, ele não é um evangelho com adjetivo, não é o evangelho do sucesso, não é o evangelho da popularidade, não é o evangelho palatável, mas o evangelho que João prega é o evangelho da graça de Deus, é o evangelho de cruz, é o evangelho que oferece ao homem uma nova vida, uma nova vida. Para concluir, verso 19: mas Herodes, o tetrarca e governador de uma quarta parte, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia dito, acrescentou sobre ele lançar João no cárcere. Herodes, eu já contei a história dele, teve os seus muitos filhos, casou-se 10 vezes, e aqui João, ele denuncia o pecado tão grande que estava acontecendo. Ele roubou a mulher de Filipe, o seu sobrinho. Essa mulher, ela era parente de Herodes, e os irmãos sabem o que é esse pecado, e o pecado vai se acumulando. E João, meus irmãos, quando ele vê essa situação, ele denuncia o pecado de João Batista. Eu fico imaginando se João Batista descesse de avião em Brasília hoje, o que ia acontecer? E às vezes a gente aceita muita coisa. Às vezes começa: mas é normal, hoje está mais fácil. Mas no grande dia, aleluia, no grande dia haverá essa separação. João entende que é melhor morrer sendo fiel a Deus do que viver sendo covarde e omisso. Herodes manda prendê-lo, mais tarde manda decapitá-lo. João foi preso em Maqueirós, às margens do Mar Morto, um lugar extremamente úmido e quente, insuportável. E ele, meus irmãos, nessa prisão, ele começa a ouvir que Jesus cura paralíticos, que Jesus dá vista a cegos, purifica os leprosos, ressuscita os mortos. Ele manda 2 emissários a Jesus perguntando: és tu o que haveria de vir? Ou haveremos de esperar outro? E aqui você se choca: mas João não era tão espiritual, tão forte? Como ele deixou nascer esse momento de dúvida no coração dele? É porque até os mais fortes passam por momentos de fraqueza. E eu quero te dizer algo da parte de Deus. Quem sabe você chegou aqui hoje como esse momento da vida de João, um pouco entristecido ou angustiado com o que está acontecendo. Eu quero te dizer que o mesmo Jesus que estava à época, ele está aqui nessa noite. Ele disse para João que ele curaria cegos, ele disse que os leprosos estavam sendo purificados, que os mortos estavam sendo ressuscitados, e o evangelho do reino estaria sendo anunciado. Aleluia. João, meus irmãos, Batista, ele apanhou, ele foi preso, ele foi morto. E aqui eu encerro a mensagem e queria louvar com os irmãos. Ainda que os homens nos hostilizem, ainda que digam para você: é só mais um crentinho que vai lá para a igreja, ainda que digam: mas você vai contribuir mais uma vez com a igreja,
ainda que digam que você está perdendo tempo, ainda que digam que a sua vida não faz sentido nesse momento de adoração, nessa casa de oração. O que importa para mim e para você não é a aprovação do mundo, é a aprovação de Deus. O que importa para nós é quando a trombeta soar, nós sermos chamados e nos encontrar com Jesus nos ares. O que importa, meus irmãos, é nós ouvirmos e recebermos o sorriso de Jesus. Aleluia! Que Deus nos ajude a voltar para o antigo evangelho. Posso fazer o apelo, pastor? Com permissão do nosso pastor, aonde está você que gostaria de aceitar a Jesus nessa noite? Aonde está você que gostaria de retornar aos caminhos do Senhor? Aonde está você? Enquanto você decide e levanta a sua mão, é só um sinal com a sua mão. Tem um hino que diz assim: dá um Fá. Pai, contra ti e contra o céu pequei, me enchi de mim, me deixei levar, e escravo dos meus erros me tornei. Troquei minha casa pela liberdade vã, tentando me encontrar eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, eu ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa. Aleluia. Pode se assentar. Aleluia. Venha, não demore, estou te esperando, aqui é o teu lugar. Vem batera comigo. Tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Aleluia. Venha, não demore, estou te esperando, aqui é o teu lugar. Fique sobre os pés nessa noite. Aleluia, por bondade, com permissão do pastor. Se o grupo de louvor quiser ajudar. Tem alguém que gostaria de aceitar a Jesus nessa noite? Faça um sinal com a sua mão. O nosso Senhor Jesus está aqui nessa noite. Nosso Senhor Jesus está aqui nessa noite. Tem lugar na mesa para você. Podem achar que você não tem mais jeito, que você está perdido, que não tem mais solução para a sua vida e para a sua casa. Mas Deus está usando esse simples rapaz hoje para te dizer: tem lugar na mesa para você. Tem lugar na mesa para a sua casa. Tem lugar na mesa para a sua família. Tem lugar na mesa para todos os seus. Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Se não tem, existe alguém entre nós que precisa de oração. O nosso Senhor Jesus está aqui para te curar. Venha correndo, não perca esse momento, não perca esse momento. Corre, corre para cá. Aleluia. Nós vamos orar por você e pela sua casa. Aleluia. Aonde está você que precisa de oração? Aleluia. Aleluia, aleluia. Se não tem, põe a mão no seu coração. Tem ali? Ali tem uma vida vindo. Aleluia. Tem uma vida vindo. Aleluia. Você não entendeu, tem uma vida vindo ali. Aleluia, aleluia. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Tem lugar na mesa para você. Tem lugar, tem lugar. Aleluia. Ore assim comigo. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelas nossas vidas, pela sua palavra que foi pregada. Te agradecemos, Pai,
pela vida que está aqui nesse momento, Senhor. Não sei qual é a necessidade, mas o Senhor sabe. Entra, Senhor, com providência, com cura. Entra, Senhor, com providência. Pai, aonde quer que haja um coração aberto nessa noite, eu quero, Pai, crer pelo poder da Tua palavra, que as vidas serão transformadas. Não existe doença que não seja curável. Não existe nada, Pai, que não possa ser feito pelo poder da Sua palavra. O Senhor ainda tem todo o poder nos céus e na terra. Pai, eu te peço, estenda, Pai, as mãos sobre a vida dos nossos irmãos aqui de Birigui. Pai, abra portas de emprego. Pai, que os nossos irmãos conquistem, Pai, grandes coisas. Pai, que os nossos irmãos, em primeiro lugar, possam conquistar a salvação da sua alma, porque tem lugar na mesa. Pai, eu te peço, continua, Pai, fortalecendo e abençoando o pastor Júnior, a sua esposa, toda a sua família, a todo o ministério, a toda a igreja de Birigui. Nos dê, Pai, uma semana abençoada e cheia da sua presença. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Este é o ano da ação, pregamos a salvação, acolhemos com